Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 771. Após o fim da Terceira Grande Guerra Ninja, o mundo desfrutou de uma década relativamente pacífica, enquanto vários confrontos aconteciam de tempos em tempos e o mundo estava tenso novamente devido ao ataque a Konoha. A maioria dos países ainda estava desfrutando de sua paz. No entanto, havia uma exceção. Devido às instigações de Vagakuri, Kusagakure estava envolvida em uma guerra interna mortal. Embora ainda permanecesse forte, o povo da Terra da Grama sofreu. Felizmente, após vários confrontos mortais e dolorosos, Kusagakure estava em vantagem e os rebeldes foram contidos no canto sudoeste do país, finalmente fornecendo algum alívio muito necessário para as pessoas comuns. Assim que as pessoas relaxaram suas guardas, um fenômeno estranho ocorreu na Terra da Grama. Um fenômeno que eles nunca tinham experimentado. Em uma estreita faixa de terra que ia de leste a oeste na Terra da Grama e ficava quase no centro entre Kusagakure e a fronteira entre a Terra da Grama e a Terra do Fogo, quase 3 dúzias de ninjas foram nocauteados e capturados vivos, independentemente de qual facção pertenciam. Quanto a quem eram os culpados, eles não eram ninguém menos que as mesmas pessoas que Kusagakure pediu ajuda. Mover um exército tão grande em segredo absoluto era quase impossível. Eles tinham que ser vistos por apenas um espião ou falastrão para acabar com seu disfarce e avisar seu alvo. Então, Fujin surgiu com uma solução simples. Claro, sua solução simples deixou seus generais e os estrategistas de Nara sem palavras. No entanto, ambos sentiram que era plausível depois de pensar um pouco. A razão para isso foi a carga inesperada do exército de Fujin e o grau em que eles superaram qualquer força nas proximidades. Não havia dúvida de que Kusagakure, assim como os rebeldes, perceberiam que algo estava errado. No entanto, quando percebessem, o exército de Fujin teria alcançado seu primeiro objetivo. Assim, os ninjas do clã Nara se juntaram aos outros clãs nas unidades especialistas e lideraram o ataque. Os ninjas de Kusagakure estavam simplesmente indefesos contra a combinação de tantas técnicas secretas apoiadas pelo Byakugan. Claro, havia uma solução mais simples. Eles poderiam ter simplesmente matado todos em seu caminho para não precisarem colocar selos em todos que capturaram e carregá-los junto. Felizmente ou infelizmente, a natureza da missão eliminou essa opção. Então, com uma carga tão implacável, as forças de Konoha marcharam direto para a província de Tsushioka. Nem preciso dizer que eles seguiram a mesma abordagem. Em uma base subterrânea na região norte da província de Tsushioka, uma senhora franziu a testa. Ela murmurou: "Não recebemos relatórios de 2 grupos." Isato franziu a testa e perguntou: "Onde eles estavam?" Reiko respondeu: "Um grupo estava fora de nossos territórios, eles poderiam ter caído. No entanto, o segundo estava suficientemente dentro de nossas fronteiras." A expressão de Isato ficou feia. Ele xingou aqueles canalhas. "Eles já estão começando outro ataque tão cedo? Eles não têm consideração por suas perdas?" Reiko expressou: "Eles querem pressionar sua vantagem para nos derrotar completamente. Mesmo que não possamos ter certeza, ordene a todos que se preparem." Isato assentiu e disse: "Claro, espero que isso seja um alarme falso. Nosso exército não está em condições de lutar outra guerra tão cedo. Precisamos dos suprimentos e assistência de Vagakure rapidamente." Reiko assentiu solenemente. Isato imediatamente enviou ordens. O acampamento inteiro, consistindo de mais de 300 ninjas, ficou alerta. Outras 3 dúzias de ninjas que estavam patrulhando foram chamados de volta. Percebendo que poderiam ser atacados, o moral no acampamento estava baixo. Ainda assim, eles começaram a se preparar. Enquanto eles faziam isso, um jovem ninja reclamou: "Cara, isso é loucura. Como eles se recuperaram tão rápido? Mesmo que tenhamos perdido a última batalha, eles também sofreram ferimentos horríveis." O garoto ao lado dele respondeu: "Ouvi dizer que aquelas 2 vadias Uzumaki também estão mortas. Talvez elas estejam ficando desesperadas por uma vitória rápida e nos atacando sem se curar direito. O contra-ataque de Kagero-sama vai aniquilar da próxima vez." Ai! De repente, ele sentiu uma dor no pescoço e deu um tapa. Ele agarrou que o mordeu e xingou: "Inseto maldito." Quase imediatamente, o ninja que estava com ele fez o mesmo, matando o outro inseto, mas não antes que ele o mordesse. Cenas semelhantes apareceram por todo o acampamento. Não havia enxame de insetos. Em vez disso, apenas algumas centenas de insetos espalhados por centenas de metros se moviam furtivamente e se infiltravam no acampamento. Em 1 minuto, quase 200 ninjas foram mordidos. Finalmente Reiko, que estava observando seus subordinados à distância, percebeu que algo estava errado. Ela pensou: "Isso é estranho." Embora suave, ouvi vários sons de tapas e xingamentos. Eles até bateram em seus corpos como se estivessem matando insetos. Mas por que tanto seriam mordidos por insetos de repente? Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu a resposta óbvia. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Isato notou sua expressão horrorizada e agarrou seu ombro enquanto perguntava a Reiko: "Você está bem? O que aconteceu?" Por um momento, Reiko sentiu como se tivesse perdido toda sua energia e se apoiou em Isato para se apoiar. Isato sentiu seu tremor e ficou ainda mais preocupada. Com a voz trêmula, Reiko murmurou: "Prepare-se para recuar. Não é Kusagakure. Estamos sendo atacados por Konoha." Isato também ficou tão pálido quanto Reiko. No acampamento, um sensor gritou de repente: "Estejam prontos. Eu posso sentir o inimigo. Eles entraram no meu campo de chakra." O acampamento imediatamente pegou suas armas e perguntou: "Quantos canalhas existem?" O sensor gritou: "Preparem-se. Eles estão atacando em nós a toda velocidade. A 100. Não 2, 3,
As palavras se recusaram a sair de sua garganta enquanto o terror aparecia em seu rosto. Ele não era o único. Todos os outros sensores estavam aterrorizados. Eles sentiram mais de 700 ninjas correndo para seus campos de chakra com um ímpeto imparável. Pior, eles não sabiam quantos mais estavam atrás deles. O sensor reuniu coragem e gritou: lute, mas esteja pronto para recuar. São 2 vezes mais que nós. Ele olhou para trás em direção à base onde Reiko e Exato estavam. Para seu choque, ele não viu nenhum dos seus líderes. Antes que ele pudesse descobrir onde eles estavam, os ninjas inimigos estavam a apenas 100 metros deles. Devido à enorme cobertura de grama, eles ainda não conseguiam ver quem eram seus inimigos. No entanto, isso não importava. Dezenas de ninjas teciam selos de mão e atiravam jutsus poderosos no inimigo que se aproximava. Mais de 80% dos jutsus eram jutsus de água, enquanto o resto eram jutsus de vento e relâmpago. Os ninjas que não conheciam nenhum jutsu poderoso de médio alcance lançaram shurikens, kunais e algumas bombas de papel. Apesar de lançar um ataque forte, cada ninja no acampamento estava se preparando para recuar. Eles só queriam infligir algum dano ao inimigo para que eles diminuíssem a velocidade e não corressem o risco de persegui-los. Tendo guerreado contra Kusagakure por um longo tempo, eles dominaram essa tática. Caso contrário, eles teriam sido aniquilados há muito tempo. Infelizmente para eles, eles julgaram mal quem era seu inimigo. Em vez de ver seu inimigo desacelerar e ouvir os gritos de qualquer ninja ferido, uma luz laranja brilhante inundou seus olhos. Até onde seus olhos podiam ver, eles só conseguiam ver chamas. Um tsunami de fogo estava indo direto para eles. Os jutsus de água e fogo se chocaram. No entanto, em vez de serem apagados, as chamas se moveram direto através deles, evaporando qualquer água que os atingisse. Nem preciso dizer que essas chamas foram auxiliadas pelos ventos. Embora os ventos não fossem tão fortes quanto os de Fujin, eles foram mais do que suficientes para subjugar os rebeldes. Seus jutsus foram espalhados e suas armas repelidas. Nem mesmo as etiquetas explosivas conseguiram criar um amassado nas chamas. Percebendo o imenso perigo, vários ninjas veteranos gritaram: use paredes de terra e água. Depressa. Qualquer defesa ajudaria. Todos que conheciam algum jutsu defensivo imediatamente teciam selos de mão. Dezenas de ninjas prepararam os jutsus parede de terra e parede de água, enquanto outras centenas de ninjas prepararam jutsus defensivos mais fracos. No entanto, antes que pudessem terminar seus jutsus, seu fluxo de chakra foi repentinamente interrompido. Vários ninjas tossiram sangue. Vários se sentiram tontos. Alguns tiveram dificuldade para mover seus corpos, quase como se estivessem paralisados. Os que sofreram murmuraram horrorizados: esses malditos insetos. Isso, eles não são Kusa. Devido à interrupção repentina, mais da metade dos ninjas não conseguiu completar seus jutsus. Mesmo assim, mais de uma dúzia de jutsus poderosos e quase uma centena de jutsus mais fracos foram usados. Paredes de terra e água apareceram na frente deles, dando-lhes uma minúscula sensação de segurança. Infelizmente para eles, lanças de relâmpagos perfuraram suas defesas antes mesmo que pudessem respirar fundo. Momentos depois, o jutsu combinação fogo-vento atingiu a defesa perfurada e a esmagou completamente. Os rebeldes olharam horrorizados enquanto nada ficava entre eles e o tsunami de fogo. Capítulo 772. Os rebeldes olharam horrorizados, enquanto suas defesas foram primeiro perfuradas pelas lanças de relâmpago antes de serem esmagadas pelo jutsu esmagador de fogo e vento. Sem a necessidade de uma única ordem, todos recuaram. Enquanto corriam, um dos ninjas veteranos olhou para trás e pensou sombriamente: isso é um esquema. Fomos enganados. Se soubéssemos que era Konoha, teríamos recuado imediatamente, independentemente de nossas baixas. No entanto, agora, outro pensamento: esta não é a primeira vez que fomos emboscados. Em circunstâncias normais, lançaríamos um forte ataque combinado e desaceleraríamos o inimigo apenas o suficiente para escaparmos. Claro, dependendo de quão forte o inimigo fosse, perderíamos algo entre 5 a 20% de nossas forças. Mas Konoha esmagou nosso ataque diretamente. Não conseguimos desacelerá-los. Só aquele fogo acabaria com mais de 1/3 de nossas forças, e em breve seremos caçados por eles. Teremos sorte se 20% de nós escaparmos vivos hoje. Pensamentos semelhantes passaram pela mente dos ninjas experientes. Quanto aos mais jovens, o terror já havia inundado suas mentes há muito tempo. Apesar de sua proficiência em escapar, o fogo engoliu 125 ninjas. Suas pernas simplesmente não conseguiam correr mais rápido que as chamas assistidas pelo vento. Gritos estridentes ecoaram pela pradaria enquanto todos eles eram queimados vivos. Nem preciso dizer que apenas os ninjas mais fracos falharam em escapar do alcance. Portanto, eles não tinham meios de resistir às chamas escaldantes. Mesmo aqueles que tinham jutsus para se moverem para o subsolo falharam em fazê-lo a tempo. Os rebeldes restantes cerraram os dentes de raiva, mas continuaram escapando sem olhar para trás. Eles só podiam jurar vingar seus companheiros. No entanto, para fazer isso, eles tinham que escapar vivos. O exército de Konoha se dividiu em pelotões e perseguiu os rebeldes dispersos. Como os rebeldes não conseguiram recuar ordenadamente, eles eram presas fáceis para os ninjas de Konoha. Os rebeldes mais lentos foram eliminados um por um. Percebendo que morreriam, vários lutaram para ganhar algum tempo para seus companheiros. Infelizmente, os ninjas mais lentos foram mais uma vez os mais fracos entre os que permaneceram. Eles não podiam fazer muito. No entanto, os ninjas de Konoha prestaram muita atenção a eles. Eles estavam cautelosos com táticas suicidas e não queriam perder ninjas desnecessariamente.
Como tal, eles conseguiram desacelerar o exército de Konoha com sucesso. Os rebeldes mais rápidos sentiram que a distância entre eles e Konoha estava aumentando e suspiraram de alívio. No entanto, eles congelaram de repente e pararam de correr. Seu alívio mudou para horror e desamparo em um momento. Até mesmo os ninjas experientes ficaram atordoados. Alguns ficaram tão chocados que até largaram suas armas e murmuraram. Por quê? Porque há outro exército de Konoha aqui. Os sensores perceberam. Há mais de 2.000 ninjas. Konoha enviou 3 divisões. Porra, eles não estão aqui só por nós. Eles querem eliminar Kageru-sama e todos aqueles que o apoiam. O exército que atacou a base era meramente a divisão de Oka. Usando o ataque combinado, eles mataram 125 rebeldes e caçaram outros 68 enquanto escapavam. Os 107 rebeldes restantes foram recebidos pelas 2 divisões restantes. Sem trocar uma única palavra, as divisões de Konomi e Illumi começaram o ataque. De alguma distância, Fujin e Renjiro testemunharam um massacre. Alguns Nara Junins estavam atrás deles. Renjiro provocou. Parece que o novo ataque combinado funcionou. Fujin assentiu descaradamente e murmurou. Não pensei que a resposta seria tão simples. Precisamos atacar apenas com 10 vezes o número que nosso inimigo tem e com ninjas mais fortes. Sempre venceremos de forma esmagadora. Renjiro riu e disse. Talvez devêssemos pedir a Shikaku mais 6.000 ninjas para manter nossa vantagem na próxima batalha. Sem hesitar, Fujin assentiu. Os Nara Junins ficaram sem palavras com o plano da dupla de mexer com o líder do clã. Nem preciso dizer que nenhum deles tinha intenção de defender o líder do clã. Era muito problemático. Eles pensaram, não importa o problema que esses dois criem, nosso líder é inteligente o suficiente para lidar com eles. Se ajudarmos, ele pode se sentir humilhado. Não podemos humilhar o líder do clã. Enquanto os rebeldes estavam sendo massacrados, 2 silhuetas se moviam em alta velocidade. Isato disse com medo. Felizmente você percebeu a ameaça ou nós também estaríamos mortos. Maldita Konoha. Eles não apenas lançaram um ataque à nossa base, mas também estabeleceram um perímetro ao redor da base. Quase fomos pegos. Reiko respondeu. Isso é terrível. Hiroshi deve ter chegado a um acordo com Konoha. Eu estimo que Konoha enviou pelo menos 3 divisões para nos eliminar. Eles podem ter até mais. Felizmente o sensei está pelo menos ciente agora. Isato murmurou tristemente. Qual a utilidade de estar ciente? Konoha eliminou nosso acampamento e provavelmente também eliminou nossas unidades de patrulha. Perdemos perto de 350 ninjas aqui. Não temos força para derrotar Kusagakure agora. Embora Isato tenha abandonado seu exército e escapado, ele não sentiu nenhum arrependimento por tomar essa decisão. Contra uma força tão grande de Konoha, o único resultado teria sido uma aniquilação completa. A presença deles não teria feito nenhuma diferença e só teria aumentado suas perdas. No entanto, a perda de todo seu exército doeu. Foi um golpe enorme para a facção rebelde. Reiko disse com convicção não. Enquanto o sensei viver, ainda temos esperança. Já que Hiroshi pode buscar ajuda externa, não há razão para não fazermos isso mais. Ajuda externa, hein? Isso parece interessante. Quem será que vai te ajudar? Reiko e Isato imediatamente levantaram a guarda quando de repente ouviram uma voz. Elas rapidamente olharam para a esquerda e murmuraram, um jovem Hyuga? Raiva apareceu nos olhos de Reiko enquanto ela fazia sinais de mão rapidamente e sussurrava rápido. Ele não deve sair daqui vivo. Nós morreremos se ele pedir reforços. O sensei ainda precisa da nossa ajuda. Liberação de vento, jutsu da lâmina de vento. Liberação de água, jutsu de shuriken de água. Num piscar de olhos, Reiko lançou dezenas de lâminas de vento afiadas em Oka. Momentos depois, Isato lançou shurikens de água que cortaram todas as rotas de fuga de Oka. Não importava como ele se movesse, ele seria cortado por uma lâmina de vento ou perfurado por algumas shurikens de água. Para a surpresa deles, Oka não se incomodou em desviar. Em vez disso, ele apenas liberou um pouco de chakra e girou. Ambos os ataques foram repelidos facilmente. Oka desapareceu de repente e apareceu ao lado de Isato. O chakra que ele usava para a rotação agora estava concentrado em sua palma direita enquanto ele a empurrava para frente. A velocidade de Oka pegou os dois rebeldes completamente desprevenidos. Vendo a palma de Oka se mover em direção ao peito de Isato, Reiko instintivamente chutou Oka enquanto xingava merda. Lutar contra um Hyuga em combate corpo a corpo é mais do que estúpido. Precisamos criar distância. Ao mesmo tempo, Isato se moveu para trás e usou seu braço para bloquear a palma de Oka. Ele pensou, é melhor se os pontos de chakra no meu braço forem bloqueados em vez de deixá-lo atacar meu coração. Espero que o ataque de Reiko force a recuar. Para a surpresa da dupla, Oka mudou seu alvo de Isato para Reika e bateu a palma da mão no pé dela. Um grito doloroso escapou de seus lábios quando o chakra disparou direto pela perna dela. Não apenas todos os pontos de chakra em sua perna estavam fechados, mas seus músculos também estavam gravemente danificados pelo chakra devastando sua perna. Isato rapidamente a agarrou e recuou alguns metros para trás. Ele perguntou, você ainda consegue lutar? Reika cerrou os dentes e ficou de pé sobre a perna esquerda. Ela respondeu, mal consigo sentir minha perna direita. No entanto, ainda consigo pará-lo. Nós dois não podemos cair ao mesmo tempo. Isato respondeu, não seja louco. Ele foi interrompido por Oka, que perguntou surpreso, por que você me atacou? Eu só queria conversar. Quem iria te ajudar? Reiko e Isato sentiram que Oka estava zombando deles. Reiko respondeu, vocês são claramente fortes. Por que vocês estão tentando nos atrasar em vez de lutar diretamente? Confusão apareceu no rosto de Oka quando ele perguntou parar? Eu não vou fazer nada assim. Fique tranquilo, ninguém virá aqui. Então, por que você não responde minha pergunta? Reiko gritou com raiva, mate-nos se quiser, mas não pode nos humilhar. Nunca trairemos o sensei.
Mesmo que eu tenha apenas uma perna, ainda esmagarei seu crânio. A inocência desapareceu do rosto de Oka, substituída por um olhar indiferente. Ele perguntou, uma perna? Tem certeza de que ainda a tem? A mudança e a pergunta de Oka pegaram os dois desprevenidos. Eles sentiram um tremor e olharam para baixo. Antes que pudessem reagir, um par de braços apareceu e agarrou suas pernas. Eles imediatamente apunhalaram kunais na figura que apareceu do chão, mas não antes que os pontos de chakra em suas pernas fossem danificados. Enquanto a figura se dispersava em uma nuvem de fumaça, eles ouviram. Você não está esquecendo de nada? Eles não conseguiam nem virar a cabeça antes de serem atingidos pela técnica 8 trigramas, 64 palmas. Oka selou todos os pontos de chakra antes de deixá-los inconscientes. Capítulo 773. Reiko e Izato caíram no chão. Eles foram nocauteados. Mesmo possuindo a força de um Jounin de verdade, eles foram completamente superados por Oka. Eles não só ficaram aquém em velocidade e habilidades, mas também estavam sob forte pressão e tiveram que agir de forma constrangida para evitar atrair qualquer atenção. Esses fatores tornaram a batalha ainda mais injusta. Para piorar as coisas, Oka não era arrogante devido às suas várias vantagens e escondeu um clone das sombras no subsolo antes mesmo que a dupla chegasse àquela área. Então, as pobres almas não tinham chance. Alguns ninjas apareceram atrás de Oka, olharam para os dois ninjas inconscientes e exclamaram. Você já os pegou, general? Oka sentiu e ordenou. Eu selei os pontos de chakra deles, mas coloque selos adequados em seus corpos e os leve ao comandante. Os subordinados de Oka imediatamente começaram a trabalhar. Antes que pudessem sair, um esquadrão liderado por Konomi apareceu também. Ela olhou para os corpos inconscientes e disse com um sorriso, bom trabalho, Oka. Oka sorriu e respondeu. É tudo graças às suas divisões e à de Illumi-san que estabeleceram um perímetro. Os dois interagiram cordialmente enquanto os rebeldes capturados eram levados para Fujin. No entanto, Oka ignorou uma coisa, embora pudesse ser atribuída a quão boa Konomi era em controlar suas expressões. Embora Konomi tenha interagido cordialmente, ela escondeu com sucesso seu ciúme de Oka. Ela suspirou internamente enquanto pensava. Não importa em que nível estejamos, as pessoas no poder sempre preferem dar controle e crédito aos seus amigos e familiares. Mesmo que eu não pudesse matar Kajero, eu poderia ter capturado esses dois com facilidade e melhorado minha reputação. No entanto, essa tarefa também foi dada a ele. Eu nem posso dizer nada, pois eles ocupam 3 posições dos 5 líderes e até têm um bom relacionamento com Illumi. Suspiro, espero que Fujin tenha outros planos para mim além de apenas apoiar esses dois. Caso contrário, terei que trabalhar duro sozinho mais uma vez. Como Konomi era uma ninja de origem civil, ela esperava finalmente receber mais oportunidades de Fujin, que era o membro do conselho representando todos os ninjas civis. Infelizmente, ela só ficou decepcionada até agora. Qual é o status atual? Ashigaka Hiroshi perguntou severamente. Devido ao desaparecimento repentino de vários ninjas, Kusagakure estava em alerta máximo. Eles imediatamente convocaram uma reunião do conselho. Um homem idoso respondeu. Atualmente 41 ninjas estão desaparecidos. Todos eram grupos de patrulha operando ao sul da vila. Suspeito que esse seja o esquema de Kajero. Ele pode estar planejando um ataque dessa direção. Outro rebateu. Não podemos ter certeza. Isso também pode ser uma distração. Talvez ele queira que nos concentremos no sul enquanto ele nos embosca do norte. Mesmo que tenhamos vencido o último confronto, não devemos subestimá-lo. O velho respondeu. Não importa qual seja o plano dele. Não se esqueça de que pedimos a Konoha para eliminá-los. Precisamos apenas manter nossa posição defensiva e venceremos. No entanto, precisamos tomar medidas para verificar o que aconteceu com nossos ninjas e também pedir a ajuda de Konoha para o mesmo. Hiroshi-sama, Konoha aceitou a proposta? Hiroshi franziu a testa e disse, ainda não tive notícias deles. O clima no conselho tornou-se solene. Se Konoha não aceitasse a proposta, essa situação problemática seria a menor das preocupações, pois significaria que Konoha havia enfraquecido e Iwagakure poderia aumentar drasticamente seu apoio aos rebeldes. De repente, 3 batidas foram ouvidas. Todos olharam para a porta enquanto Hiroshi dizia, entre. O ninja da Ambu entrou, entregou um pergaminho a Hiroshi e relatou. Hiroshi-sama, recebemos uma mensagem de Konoha. Eles aceitaram a proposta. Suspiros de alívio foram ouvidos por toda a sala do conselho. Uma enorme pressão havia sido tirada de seus ombros. Um membro do conselho exclamou, que ótima notícia. Quem eles enviaram? Foi Suzuki Fujin? Hiroshi assentiu e disse, sim. Como esperávamos, eles desviaram seu exército de 3.000 homens para cá. Suzuki Fujin está liderando junto com seu sensei, Senju Renjiro. Com eles aqui, eles não podem começar uma guerra contra Tsunagakure de repente. Hiroshi olhou para seu Ambu e assentiu. O Ambu imediatamente saiu. Hiroshi voltou sua atenção para os membros do conselho e disse, nós vamos cooperar. Ele foi repentinamente interrompido quando o outro ninja Ambu invadiu a sala do conselho. Ao contrário do ninja Ambu anterior, que bateu educadamente, este correu diretamente para a sala sem nenhuma consideração pela autoridade de ninguém. No entanto, em vez de ficarem bravos com a falta de educação, cada membro do conselho ficou sério. Entrar dessa maneira significava que o Ambu tinha notícias que precisavam ser relatadas imediatamente. Nem mesmo um segundo de atraso poderia ser permitido. Hiroshi perguntou, qual é o problema? O ninja da Ambu respondeu, recebemos uma mensagem urgente de nossa base fora de Tsushioka. Um pelotão de Konoha apareceu e disse que o exército de Konoha havia eliminado o acampamento rebelde em Tsushioka. 350 rebeldes foram mortos enquanto Reiko e Izato foram capturados vivos. Os olhos de todos os membros do conselho, incluindo Hiroshi, se arregalaram. Para manter o elemento surpresa, Fujin pediu a Shikaku para atrasar a aceitação da proposta.
Como tal, o exército de Fujin já havia lidado com o primeiro grupo inimigo várias horas antes de Kusagakure saber que Konoha havia aceitado a proposta. Os membros do conselho de Kusagakure tinham acabado de saber que Konoha havia aceitado a proposta. Nem um minuto depois, eles souberam que Konoha já havia eliminado quase 30% dos rebeldes e capturado 2 de seus líderes. O choque deles era justificado. Antes que pudessem sair do choque, os ninjas da Anbu continuaram. Eles também disseram que capturaram vários outros ninjas que suspeitam serem do acampamento rebelde. No entanto, como não tinham certeza, eles apenas os capturaram e todos estão ilesos. Eles querem transferi-los para nós para que possamos identificar os traidores e lidar com eles. Hiroshi instintivamente sentiu que algo estava errado e ficou desconfiado. Ele perguntou, eles disseram quantos ninjas capturaram? O ninja Anbu assentiu e respondeu, 45. Imediatamente cada membro do conselho percebeu o que tinha acontecido. Depois que a surpresa passou, alguns ficaram perplexos, alguns ficaram atordoados, alguns ficaram bravos e alguns riram. Um membro do conselho xingou, então foi assim que nossos ninjas desapareceram. Aquele garoto ainda me enfurece. Outro disse seriamente, esse deve ter sido o plano deles. Eles propositalmente atrasaram a informação para que seu exército pudesse se mover furtivamente. Eles provavelmente capturaram todos que encontraram enquanto marchavam pelo nosso país. O grupo de Reiko deveria ter sido pego de surpresa. De qualquer forma, contanto que nossos ninjas estejam ilesos, não devemos nos ofender. Um terceiro membro disse, não sei se devo ficar feliz ou preocupado. Embora a perda dos rebeldes seja, sem dúvida, uma notícia alegre, o fato de Konoha poder marchar pelo nosso país secretamente é extremamente preocupante. Eles poderiam ter marchado direto para nossa vila e nós não saberíamos. Hiroshi assentiu e disse, só podemos ficar felizes que eles usaram isso contra nosso inimigo e não contra nós. Além disso, Konoha não atacaria abertamente uma vila menor. Seria um golpe enorme para sua reputação e poder suave. Se eles tiverem que resolver alguns assuntos, eles agirão no escuro como sempre fazem. Não precisamos nos preocupar com suas intenções por enquanto. No entanto, este é um chamado para que melhoremos nossas capacidades. Se Konoha pôde marchar por nosso país sem ser detectada, outros também poderiam. Assim que os rebeldes forem derrotados, trabalharemos para melhorar a nós mesmos neste aspecto. Todos assentiram solenemente. Hiroshi olhou para o ninja da Anbu e perguntou, mais alguma coisa que eles relataram? Os ninjas da Anbu responderam, sim. Eles disseram que logo marchariam para Kagetani e estavam prevendo que as forças de Kajero e Tsushiro se uniriam. Eles nos aconselharam a posicionar nossas forças no leste e sul de Midorino para garantir que os rebeldes não se espalhem em nosso país e criem um perigo oculto. Vários rostos franziram quando eles rapidamente começaram a analisar essa informação específica. Não muito longe do acampamento rebelde destruído, Fujin e outros montaram seus acampamentos. Fujin e outros líderes sentaram-se na tenda principal enquanto outros descansavam. Yamanaka Shin relatou, comandante, Reiko enviou 4 pássaros mensageiros para Kajero desde o momento em que atacamos até o general Oka capturá-la, cada mensagem fornecendo maiores detalhes. O 4º pássaro foi interceptado por ninjas em nosso perímetro e eu confirmei que a mensagem nele era a mesma que suas memórias. Então, o inimigo deveria saber que este acampamento foi atacado por uma divisão de Konoha. Já que eles não receberiam mais nenhuma comunicação, eles deveriam estar cientes de que suas forças foram eliminadas ou capturadas. Oka suspirou. Eles conseguiram enviar uma mensagem apesar de todos os nossos preparativos? Fujin respondeu casualmente, isso era de se esperar. Eles não teriam sobrevivido tanto tempo se não pudessem fazer nem isso. De qualquer forma, nossa tática foi bem sucedida. Eliminar uma força de 350 ninjas e capturar seus 2 líderes sem uma única baixa é um excelente começo para nossa campanha. Ele voltou seu olhar para Shin e perguntou, suponho que a 4ª mensagem afirma que há 3 e não apenas uma divisão. Shi assentiu. Ele estava prestes a falar quando Oka perguntou, por que não os enganamos fingindo escrever mensagens? Afinal, temos as memórias deles. Capítulo 774. Oka perguntou, por que não os enganamos fingindo escrever mensagens? Afinal, temos suas memórias. Shi balançou a cabeça e disse, isso não vai funcionar. Já faz algumas horas que os capturamos. Como nenhuma mensagem foi enviada durante esse tempo, eles vão suspeitar que algo aconteceu com eles. Eles serão cautelosos sobre quaisquer novas mensagens que receberem, especialmente considerando que sabem que Konoha é quem atacou. Oka suspirou, é uma pena. Illumi avisou, Oka, não subestime nossos inimigos. Mesmo que tenhamos várias técnicas secretas que não têm um bom contra-ataque, nossos inimigos sabem o que podem fazer. Eles sempre considerarão isso ao planejar. Se você acreditasse cegamente nas técnicas secretas, o inimigo poderia usá-las para atraí-lo para uma armadilha. A expressão de Oka ficou séria. Ele respondeu, eu entendo. Fujin olhou para Shin e perguntou, você marcou as posições das bases inimigas no mapa? Shi assentiu e entregou um mapa a Fujin. Enquanto Fujin observava o mapa, Shin disse, também marquei os outros locais que eles usaram como suas bases ocultas antes, junto com alguns dos locais que esses 2 acharam adequados para bases futuras. É improvável que eles usem as atuais e as passadas, mas algumas delas podem ser uma possibilidade. No entanto, eles podem considerar isso também. Fujin assentiu enquanto Renjiro disse está tudo bem. Podemos rastreá-los pelas pistas que eles deixam para trás em sua sede atual. No entanto, não será tão fácil. Konomi concordou sim, eles farão tudo o que puderem para eliminar os rastros. Além disso, eles também montarão vários rastros de isca para nos confundir. Illumi acrescentou, há também outra possibilidade.
Já que eles sabem que estamos indo em direção a eles, eles podem armar uma armadilha para nós. Eu sei que isso parece improvável já que eles não gostariam de enfrentar Konoha, mas é isso que eles poderiam usar para nos surpreender. Konomi rapidamente acrescentou, na verdade, eu estava pensando na mesma coisa. Enquanto eles não têm força para lutar contra nós, eles poderiam pedir reforços de Iwagakuri. Fujin riu e perguntou, e quem Iwagakuri enviaria? Ao contrário dos rebeldes, eles saberão que estou liderando o exército. Para lutar contra mim, o Tsuchikage pode precisar se mover, o que seria semelhante a declarar guerra contra Konoha. É muito arriscado, não é algo que o Tsuchikage faria. As palavras de Fujin surpreenderam os que estavam na tenda. No entanto, eles rapidamente perceberam que Iwagakuri realmente não tinha mais ninguém para lutar contra Fujin. Oka riu e disse, nós esquecemos o quão forte você é. De qualquer forma, sua expressão ficou séria enquanto ele olhava para o mapa contendo seus planos e disse, há um aspecto que não consideramos. Se os atingirmos através da fronteira entre Tsushioka e Kagetani enquanto Kusagakuri cerca Midorani, os rebeldes podem se sentir presos e escapar para o país da terra para buscar sua proteção. Nesse caso, não podemos fazer nada. Se fizermos, será o mesmo que declarar guerra a Iwagakuri, como você acabou de dizer. E essa missão será um fracasso. Para a surpresa de Oka, Fujin simplesmente balançou a cabeça e disse, não se preocupe, eles não vão. Em Kusagakuri, a reunião do conselho tomou um rumo completamente diferente do motivo pelo qual foi convocada. Os membros do conselho estavam analisando como responder ao pedido de Fujin. Finalmente, um membro do conselho disse, não entendo. Naquele dia, ele disse que Konoha faria tudo sem a nossa ajuda. Também estamos pagando a eles quantias ridículas para obter a ajuda deles. E ele ainda nos ordena a enviar nosso exército? Outro corrigiu, não é uma ordem. É um pedido e não algo vinculativo. Ao contrário da última vez, ele não nos ameaçou com nada se não concordássemos. Mesmo o perigo oculto que os rebeldes fugitivos representam não é uma ameaça, pois isso é algo que vai acontecer. É impossível matar cada um deles, mesmo se mobilizarmos nosso exército. Só será um pouco pior se não o fizermos. Hiroshi concordou, está correto. Do meu ponto de vista, isso não é uma desculpa para ele nos empenhar em algum trabalho. Em vez disso, é mais sobre um gesto. Fazer isso mostrará que Konoha e Kusa têm boas relações e podem cooperar. Quanto ao que estamos pagando, esqueça. Não estamos pagando para eles eliminarem os rebeldes, mas para melhorar nosso relacionamento com Fujin. Esta é uma excelente oportunidade para fazer isso. Sua expressão tornou-se solene quando ele acrescentou, claro, se isso é um truque para nos causar alguma dor ou nos forçar a lutar contra os rebeldes, então mostrará a verdadeira natureza de Fujin. Se isso acontecer, você sabe o que devemos fazer. É melhor sofrer um pouco agora, quando sabemos dos riscos, do que pagar um preço doloroso quando não podemos pagar. Todos concordaram solenemente. Eles imediatamente começaram a discutir quem enviar para as fronteiras de Midorino e quantos ninjas enviar. Ao contrário da atmosfera calma no acampamento de Konoha e na sala do conselho de Kusagakuri, a atmosfera na nova base dos rebeldes era extremamente tensa. Shizuma murmurou solenemente, já se passaram 6 horas e ainda não há nenhuma mensagem de Reiko ou Isato. Ganku disse tristemente, temos que aceitar a realidade. Eles foram capturados ou mortos por Konoha. Shizuma sentiu e disse, sim, é difícil aceitar. Como eles podem ser tratados tão facilmente? Ganku não tinha resposta. No entanto, Kajero suspirou e passou um pergaminho para seus alunos. Eles imediatamente o leram e seus olhos se arregalaram. Ganku olhou para Kajero e exclamou surpreso, Konoha foi atacada por Tsunagakuri e Orochimaru? E eles venceram? Mas por que eles iriam nos perseguir se eles acabaram de estar em uma batalha? Kajero disse, leia as últimas partes do pergaminho. Ganku e Shizuma seguiram suas instruções. Por estarem em fuga, sua rede de informações não era boa. Como tal, eles não estavam cientes do ataque a Konoha até que Iwagakuri lhes enviou as informações. Os olhos de seus alunos se arregalaram. Eles olharam para Kajero e disseram com medo, você acha que Konoha transferiu todo esse exército, liderado pelo amaldiçoado espadachim espectral, para nos eliminar? Kajero assentiu e disse, sim. Mesmo que os relatórios digam que as perdas de Konoha foram baixas, todos ficarão desconfiados. Eles querem nos dar um exemplo para enviar uma mensagem para outras vilas ocultas. Shizuma e Ganku tremeram involuntariamente. Eles estavam enfrentando um perigo sem precedentes. Eles tinham acabado de experimentar sua segunda grande derrota contra Kusagakuri e agora estavam diante de um inimigo incomparavelmente mais forte. Kajero murmurou, este é o pior cenário possível. A razão pela qual comecei esta rebelião foi por causa de quão confortável Kusagakuri se tornou em ser fraca. Em vez de fazer algo sobre isso e reviver nossos dias de glória, continuamos sendo fracos e nos orgulhamos de nossa diplomacia. Infelizmente as coisas foram exatamente para onde eu não queria. Eu não me importaria em perder minha vida se Hiroshi tivesse feito isso sozinho. Mesmo que tenhamos perdido 2 batalhas, Kusagakuri se tornou mais forte. No entanto, ao pedir a ajuda de Konoha, ele se tornou seu lacaio. Kusagakuri desfará o bom trabalho que eles estavam fazendo e será seu vassalo por décadas. A única maneira de mudar é se Konoha entrar em colapso ou ficar mais fraca. Infelizmente, isso não vai acontecer tão cedo com todo o sangue jovem talentoso que eles continuam criando. Só esse garoto sozinho garantirá que eles ficarão no topo por meio século. Ganku e Shizuma ficaram sem palavras. Nenhum dos dois conseguia encontrar palavras para confortar seu sensei. Após um longo silêncio, Ganku disse, se Hiroshi aceitou a ajuda de Konoha, então por que não aceitamos a ajuda de Iwagakuri? Kajero imediatamente balançou a cabeça e disse, por mais que eu adorasse fazer Konoha e Iwagakuri consumirem a força um do outro, nenhum dos dois é tão tolo. Onoki não vai confrontar Konoha de frente. Especialmente quando eles têm um momento tão forte.
Ganku balançou a cabeça e respondeu, não é isso que eu quero dizer. Já que defender é inútil, por que não recuamos para o país da terra e esperamos até que Konoha retire suas forças? Podemos aproveitar esse tempo para nos reagrupar e voltar mais fortes. Kajero franziu a testa enquanto Shizuma balançava a cabeça. Shizuma explicou, sei que sua estratégia parece boa, mas você está esquecendo de um aspecto importante. A vontade do povo. Ganku olhou para Shizuma em confusão quando Kajero falou de repente. Durante todas as 3 grandes guerras ninja, Iwagakuri tentou atacar Konoha através do nosso país, tornando-o um campo de batalha. Por isso, as pessoas na Terra da Grama têm ódio de Iwagakuri. Diminuiu com o tempo, mas o ódio explodiu mais uma vez quando eles enviaram seu Jinchuriki para nossas terras e permitiram que ele usasse a bomba da besta com cauda. Se recuarmos para o país da terra, perderemos para sempre o apoio de qualquer povo que tivermos. Não apenas isso, a maioria dos membros do nosso exército perderá a fé em mim. Mesmo que estejamos ilesos, nosso exército irá desmoronar. Além disso, Kusagakuri será forçado a ser ainda mais subserviente a Konoha. A expressão de Ganku tornou-se sombria quando Shizuma acrescentou. Mesmo que o exército permaneça intacto, seremos submetidos aos caprichos de Iwagakuri. Eles definitivamente nos usarão como bucha de canhão durante a próxima grande guerra. Capítulo 775. Kajero concordou, sim, seremos enviados para a linha de frente para enfrentar Konoha neste país, já que estamos mais familiarizados com ele. E haverá apenas um resultado, nossa aniquilação completa. Mesmo que Iwagakuri tenha nos apoiado, não se esqueça de que eles só fizeram isso para aumentar sua influência neste país e não por qualquer preocupação com nossa causa. Ganku assentiu solenemente e disse, peço desculpas, não pensei claramente. Shizuka perguntou, o que fazemos agora? Kajero respondeu, mudaremos nossa base novamente. Tanto Ganku quanto Shizuma ficaram surpresos. Shizuma perguntou, nós já mudamos nossa base 3 vezes. Isso não deveria ser o suficiente? Kajero riu de repente e disse, não subestime nosso inimigo. Eles não são tão fracos quanto as forças de Hiroshi. Poderíamos mudar nossa base 1000 vezes e eles ainda nos encontrariam se tivessem vontade de fazer isso. Sua expressão ficou séria enquanto ele continuava, claro, isso se eles tiverem vontade. Deixaremos para trás incontáveis rastros falsos e armadilhas. Esperançosamente as perdas e atrasos que eles enfrentam, juntamente com as pressões externas devido à guerra recente, os forçarão a recuar. Já que eles já destruíram 1/3 de nossas forças, eles podem reivindicar a vitória para aumentar seu moral e destruir outros, mesmo que não consigam nos encontrar. Só podemos esperar. O silêncio encheu a tenda quando Ganku e Shizuma finalmente perceberam o quão grave era a situação deles. Finalmente Ganku perguntou, e se eles continuarem nos procurando? Os olhos de Kajero tornaram-se assassinos. Seus alunos estavam aterrorizados pela sede de sangue que sentiam. Kajero respondeu, então nós damos o inferno a eles. Usarei meu sangue e minha vida para lembrar a cada ninja de Kusagakuri do que eles são capazes. As expressões de Ganku e Shizuma tornaram-se solenes. Ambos decidiram seguir seu professor até o fim. Ao contrário da atmosfera solene no acampamento rebelde, o acampamento de Konoha estava bastante animado e animado. Após a primeira batalha, Fujin havia dado a eles um dia de descanso, já que o exército havia corrido da capital do fogo para Tsushioka e enfrentado o inimigo sem parar. Eles estavam finalmente prontos para ir e estavam olhando para Fujin, que estava de frente para o exército inteiro. Fujin olhou para o exército antes de falar, eu sei que todos estão animados devido à vitória de ontem. Mesmo que tenhamos superado em número nosso inimigo consideravelmente. Matar 350 ninjas e capturar seus líderes sem perder um único ninja é uma conquista extremamente impressionante. É algo que raramente aconteceu na história. No entanto, não deixe que sua excitação o torne descuidado e não deixe que a vitória de ontem o torne confiante demais. Não só tínhamos uma vantagem esmagadora em números e força, mas também tínhamos o elemento surpresa. O inimigo não sabia que estava nos enfrentando até o último momento. Isso não será mais o caso. Nosso inimigo agora nos espera e estará preparado. Eles montarão inúmeras armadilhas para nos atingir e quebrar nosso moral. Embora sejam mais fracos do que nós, diferentemente de nós, eles estão em guerra constante há muito tempo. Então, não subestime nosso inimigo. Então, sempre preste total atenção ao seu entorno e tenha cuidado. Cuide de si mesmo e de seus companheiros. Certifique-se de que seu inimigo esteja morto e fique atento a ataques suicidas. Só então poderemos vencer tão completamente quanto ontem. Quando vencermos, quero retornar a Konoha com todos vocês. O moral do exército de Konoha foi reduzido de seu alto quando Fujin os derrubou no chão. Isso fez com que os veteranos, incluindo Renjiro, franzissem a testa. Afinal, moral e momento eram aspectos importantes que poderiam decidir vitória ou derrota em um campo de batalha. No entanto, suas carrancas desapareceram quando Fujin completou seu discurso. Ter um comandante que se importava com eles a tal ponto elevou o moral dos ninjas de Konoha ainda mais alto do que antes e todos irromperam em uma grande ovação. Fujin sorriu. À sua ordem, as 3 divisões de Konoha começaram sua marcha. Mais ou menos na mesma época, os exércitos de Kusagakuri começaram a se mover também. Eles enviaram uma força de 2.000 homens sob o comando de Hoshino Ryoichi, que começou a estabelecer um perímetro ao redor de Midorino. Enquanto isso, as outras vilas também souberam do movimento repentino de Konoha. Nem preciso dizer que Iwagakuri foi a primeira a saber, mas outras vilas não ficaram muito atrás. Em Iwagakuri, o escritório de Onoki estava cheio de ninjas importantes de Iwagakuri. Kitsushi, Hoshi e até mesmo a neta de Onoki estavam presentes enquanto analisavam o relatório enviado por Kajero.
Kurotsushi perguntou desconfiado. Avô, você tem certeza de que Konoha está enfraquecida? Eles acabaram de lutar uma batalha contra 2 vilas escondidas e ainda assim começaram outra guerra tão rápido. O clima na sala era solene. Diferentemente dela, outros sabiam o quão aterrorizante Konoha era no passado. Eles não queriam ver Konoha retornando aos seus dias de glória. Infelizmente, eles já estavam tendo vislumbres disso. Kitsushi murmurou, isso é realmente estranho. De acordo com os relatórios, o terceiro Hokage ainda está hospitalizado. No entanto, eles ousaram enviar Fujin aqui com 3.000 ninjas. E ao mirarem uma facção apoiada por nós, eles estão nos provocando abertamente. Eles não estão preocupados que os confrontemos e que outra pessoa possa atacá-los enquanto suas forças estão presas aqui? Roshi acrescentou. Isso os colocaria em uma situação difícil, a menos que o ferimento do terceiro Hokage seja uma mentira. Talvez eles queiram nos atrair ou a Komogakure para fazer um movimento que resultaria em grandes perdas para qualquer um de nós. Onoki resmungou, talvez. Ou eles podem estar apenas apostando na minha reputação e acham que não faremos nada. O mesmo pensamento estava passando pela mente de todos, embora ninguém ousasse expressá-lo. Como Onoki disse isso ele mesmo, um dos anciãos imediatamente sugeriu. Por que não fazer um movimento dessa vez? Isso os pegaria desprevenidos e poderíamos eliminar o espadachim espectral junto com milhares de ninjas de Konoha. Seria um golpe enorme para Konoha. E eles nem estariam em posição de retaliar depois de tal perda. Onoki bufou desdenhosamente. E quem você propõe que enviemos para caçar aquele pirralho? Você quer liderar? O ancião imediatamente ficou quieto, mas seu olhar estava cheio de reclamações. Ele não sentiu que sua sugestão fosse ruim o suficiente para justificar tal resposta de Onoki. Sem mencionar que havia vários ninjas mais fortes do que ele naquela sala. Onoki jogou o pergaminho de lado e disse, leia o pergaminho mais uma vez. Diz em algum lugar que eles querem recuar para o país da terra? Não diz. Isso mostra o quão desconfiados eles são de nós. Qual é o sentido de enviar nossos ninjas para morrer inutilmente por sua causa? Mesmo sem Konoha, eles já estavam perdendo continuamente. A indignação de Onoki fez com que todos percebessem porque ele estava irritado. Se Kajero tivesse cedido, Iwagakure teria ganhado perto de 1.000 novos ninjas que tinham passado por guerras e dado a eles uma carta para assumir o controle de Kusagakure no futuro. Infelizmente esse não foi o caso. Iwa não tinha nada a ganhar entrando em guerra com Konoha. Pelo contrário, a desvantagem era muito grande. No entanto, não fazer nenhum movimento fez Iwagakure parecer fraco, o que não agradou a várias pessoas na sala. Um membro do conselho perguntou, então não fazemos nada? Onoki respondeu, claro que não. Konoha não só atacou os rebeldes de Kusagakure, mas também nos provocou. Kitsushi, você pegará 5.000 ninjas e irá para a fronteira de Kusagakure. Roshi, você irá com ele e sempre ficará com ele. Não faça nenhum movimento, apenas estacione seu exército na fronteira e deixe-o sentir a pressão. As palavras de Onoki surpreenderam a todos na sala, exceto Kitsushi e Roshi. Vários olharam para eles confusos. Kurotsushi perguntou surpreso, você quer dizer que o tio Roshi e o pai não conseguem derrotar Suzuki Fujin apesar de terem mais ninjas? Onoki respondeu, não, eles não podem. No entanto, Fujin também não será capaz de derrotá-los enquanto eles estiverem juntos. Pelo contrário, as bombas de besta com cauda de Roshi o forçarão a retirar o exército inteiro. No entanto, o problema com esse garoto não é apenas sua força. É sua habilidade de matar ninjas. Os relatórios dizem que ele matou 100 ninjas de elite de Suna em um piscar de olhos com apenas uma técnica 2 vezes. Talvez essa também seja a intenção deles. Então, não baixe a guarda. Como eles responderão depois que mobilizarmos nossas forças dará uma ideia sobre suas verdadeiras intenções. Ele olhou para Kitsushi e Roshi e disse seriamente, se eles recuarem seu exército, vocês também devem recuar. Isso pode ser apenas um estratagema para enviarmos nossas forças para que Fujin possa correr solto entre nossas fileiras e eliminar centenas de ninjas. Assim como o quarto Hokage fez anteriormente. Embora seja muito improvável, muitas coisas estranhas estão acontecendo e cada uma delas parece beneficiar Konoha de alguma forma. Kitsushi e Roshi assentiram. Diferentemente dos outros na sala, nenhum deles ousou subestimar Fujin. Kitsushi já havia sofrido uma perda terrível nas mãos de Fujin, enquanto Roshi também foi forçado a seus limites. E ambas as batalhas aconteceram anos atrás. Em um dia, 5.000 ninjas de Iwagakure marcharam. Junto com Konoha, Kusa e forças rebeldes, quase 11.000 ninjas logo se reuniriam na parte ocidental de Kusagakure e arredores. Seria a maior concentração de força que envolveria várias aldeias ocultas desde o fim da Terceira Grande Guerra Ninja. As tensões aumentariam, fazendo com que as 3 aldeias ocultas entrassem em guerra, ou as coisas se acalmariam. Só o tempo diria. Capítulo 776. Os movimentos feitos por Iwagakure e Konoha foram rapidamente captados por outras vilas escondidas. Em Sunagakure, o conselho se reuniu novamente para descobrir o que fazer. Ryuza murmurou com uma carranca, em vez de nos atacar, Konoha foi para a Terra da Grama. O que eles estão pretendendo? Goza respondeu, isso deve ser obra de Kusagakure. Eles querem evitar que Konoha seja enfraquecida ao nos atacar. Mesmo que Konoha vença contra nós, uma Konoha fraca colocará Kusagakure em muito perigo. Ryuza perguntou, isso significa que Konoha não prosseguirá com nosso ataque? Tojuro bufou, claro que sim. No entanto, vai depender de como essa campanha vai. Se eles não conseguirem eliminar os rebeldes ou entrarem em conflito com Iwagakure, eles não estarão em posição de nos atacar. Eu não teria tanta certeza sobre isso.
Os membros do conselho viraram suas cabeças para Baki, que havia se juntado ao conselho após retornar. Após conhecê-lo, eles tiveram uma imagem muito mais clara do que aconteceu e quão aterrorizante aquela batalha foi para os ninjas de Sunagakure. Baki explicou: nós subestimamos Konoha em um grau enorme na vez anterior, e pagamos um preço terrível por isso. Durante nosso ataque, Konoha estava ainda mais preparada para isso do que nós. Considerando a rapidez com que Fujin atacou, parecia que eles estavam esperando que atacássemos para que pudessem começar a nos massacrar. Seria tolice acreditar que eles não estão preparados dessa vez. O único cenário que estaria a nosso favor é se Vagakure decidir partir para a ofensiva. No entanto, isso é ainda mais improvável. O Tsuchikage nunca faria algo tão arriscado. Deveríamos ser gratos a Kusagakure por nos dar algum tempo e precisamos usar esse tempo para nos preparar para quaisquer planos que Konoha possa ter para nós mais tarde. As esperanças crescentes no Conselho Suna foram imediatamente esmagadas pelo trauma de Baki na batalha. Antes que pudessem se recuperar, Baki murmurou: além disso, eles enviaram aquele demônio para liderar o exército deles. Por mais inexperiente que ele seja, as intenções de Konoha devem ser muito nefastas. Ebisu olhou para Baki e se perguntou: quanto trauma a batalha deixou nele? Suzuki Fujin, quão assustador ele é. Em Komogakure, vários ninjas importantes se reuniram no escritório de A enquanto ele lia os relatórios. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava: interessante, o indeciso finalmente está fazendo um movimento. Ele olhou para Darui e Yujito e ordenou: esta é a oportunidade perfeita. Façam um movimento. Tenham cuidado e mantenham contato constante com Mabui. Se necessário, eu mesmo farei um movimento. Não podemos nos dar ao luxo de outra perda depois do desastre anterior. Darui e Yujito, Seisamu assentiram. Junto com alguns outros esquadrões de elite, eles deixaram Komogakure em meia hora e começaram a se mover em direção ao oeste. Ambas as facções na Terra da Água ignoraram essa notícia. Eles estavam muito ocupados com sua guerra civil. Eles estavam apenas felizes que outras aldeias também estavam enfrentando perdas, mesmo que em menor extensão. As aldeias menores ficaram tensas. Uma guerra entre Konoha e Vagakure poderia facilmente se transformar na próxima grande guerra ninja. Considerando que o assunto entre Konoha e Sunagakure ainda não estava resolvido, eles estavam muito nervosos. Nem preciso dizer que os mais tensos eram Kusagakure. No entanto, eles já tinham previsto essa situação quando pediram a ajuda de Konoha. Eles só podiam esperar que seus cálculos estivessem corretos. Enquanto o mundo prestava muita atenção aos eventos, o exército de Konoha chegou à base da facção rebelde. O ninja Hyuga Sênior murmurou: como esperado, não há ninguém aqui. No entanto, há várias áreas em que meu Byakugan não consegue penetrar. Precisaremos inspecionar a base adequadamente. Um jovem Hyuga observou a base e riu. Eles fizeram um trabalho tão desleixado, deixando para trás tantos corpos mortos. Até um novato saberia que eles são armadilhas para nós. Embora a base estivesse vazia, vários corpos estavam espalhados pela base e até mesmo nas áreas ao redor. Esses corpos eram comumente usados para armar armadilhas para ferir qualquer ninja desavisado. No entanto, o ninja Hyuga Sênior repreendeu: não fique confiante demais. Mesmo que você tenha feito centenas de missões, esta é a primeira vez que você vai a um campo de batalha. Se alguém deixar armadilhas tão óbvias, isso significa apenas que eles querem que vejamos essas armadilhas. Se nossa atenção estiver focada nelas e formos descuidados, seremos vítimas das armadilhas reais. Isso mesmo. Vamos assumir a partir de agora. Vocês fiquem atrás e nos vigiem caso o inimigo tenha uma emboscada planejada. Os mestres de selo se adiantaram e assumiram. Eles criaram clones das sombras que foram à frente para inspecionar a base. A alguma distância atrás deles, o exército de Konoha montou acampamentos, esperando por seus relatórios. No acampamento principal, os líderes se reuniram em volta de uma mesa redonda. Oka murmurou: Vagakure está enviando um exército de 5.000 homens em nossa direção. Illumi acrescentou: e eles estão sendo liderados por Kitsushi e os Jinchuriki do Quatro Caudas. Isso pode ser problemático. Renjiro olhou para Fujin e perguntou: o que Shikaku disse? A preocupação era visível nos rostos de todos os líderes. Fujin respondeu: está tudo bem. Nós dois acreditamos que eles estão apenas fazendo uma demonstração de força, já que estamos atacando uma facção que eles apoiam. Eles parecerão fracos se não fizerem nada e facções semelhantes ficariam cautelosas em trabalhar com eles no futuro. Eles não pisarão na terra da grama. Illumi disse preocupado: vamos torcer para que seja esse o caso. Caso contrário, nossas perdas seriam muito altas. Roshi pode usar as bombas de besta com cauda. Nosso exército terá perdas severas se ele decidir ir com tudo. Fujin assentiu e respondeu: verdade, mas eles também ficarão preocupados que eu vá mirar em seus ninjas mais fracos. Embora matar Roshi e Kitsushi seja difícil, nenhum deles pode salvá-los de mim. Então é uma situação perde-perde. Considerando que eu poderia até matar Roshi e Kitsushi se as circunstâncias estivessem a meu favor, eles correm o risco de perder muito mais. Então não se preocupem. Fujin terminou com uma risada. Isso aliviou um pouco as preocupações deles, mas eles ainda estavam mais do que um pouco nervosos. Os mestres de selos levaram quase uma hora para desativar todas as armadilhas, e depois disso os ninjas especializados em rastreamento começaram a fazer seu trabalho. Meia hora depois, um ninja chegou ao acampamento principal e relatou: comandante, nós inspecionamos tudo. O inimigo não está aqui. Embora houvesse várias armadilhas, nenhuma delas feriu nossos ninjas. Nós inspecionamos os rastros que eles deixaram para trás. No entanto, ele ficou um pouco nervoso enquanto continuava. Nós encontramos até 10 rastros saindo do acampamento. Todos são bem parecidos, pois eles tentaram esconder todos os rastros. Não podemos dizer com certeza qual é o certo. Oka ficou surpreso. Ele pensou: eles deixaram 10 rastros para nos confundir? Isso vai ser mais difícil do que eu pensava.
Fujin respondeu casualmente, eu esperava isso. Esses caras não são desleixados. Nós seguiremos cada pista para encontrá-los. Classifique os que você acha mais plausíveis e comece o trabalho. Nós inspecionaremos cada um por um para evitar cair em qualquer armadilha. O ninja assentiu e saiu. O exército rapidamente começou a trabalhar nos trilhos. Levou várias horas para encontrar o caminho certo, e eles chegaram à segunda base onde os rebeldes se escondiam. Infelizmente, eles se depararam com a mesma situação. O exército de Wagakuri chegou à fronteira e permaneceu ao longo dela. Alguns esquadrões entraram na Terra da Grama ocasionalmente para ver se haveria alguma reação. No entanto, tanto o exército de Konoha quanto o exército de Kusagakuri ignoraram completamente suas atividades. Nenhum deles prestou atenção a eles, intrigando e irritando os ninjas de Wagakuri. Kitsushi murmurou, Tsuchikage-sama estava certo. Algo está realmente suspeito. Apesar de nossas forças estarem tão próximas e em posição de lançar um ataque massivo, o exército de Konoha continua a fazer seu trabalho como se nem estivéssemos aqui. Roshi assentiu e acrescentou, mesmo que eles conheçam a natureza dele, eles não deveriam estar tão confiantes. É como se estivessem esperando que os atacássemos. No entanto, não consigo entender qual seria o plano deles. Kitsushi concordou. Ele tinha o mesmo sentimento. De qualquer forma, eles não tinham ordens para atacar Konoha em nenhum caso. Eles estavam apenas pescando para ver como Konoha e Kusagakuri reagiriam, e até agora, nenhum dos dois mordeu a isca. Em Kagetani, o exército de Konoha seguiu os rebeldes por 8 dias. No entanto, eles nem sequer tiveram um vislumbre do exército rebelde. Os rebeldes armaram várias armadilhas para causar dano aos ninjas de Konoha, mas todas falharam, pois Fujin ordenou que priorizassem sua segurança. Embora as armadilhas tenham desacelerado o exército de Konoha, elas falharam em ferir um único ninja. Pelo contrário, 25 ninjas rebeldes foram capturados e eliminados. Finalmente, o exército de Konoha chegou a um vale discreto, onde eles estavam confiantes de que os rebeldes estavam se escondendo. Como os Nara Junins tinham certeza disso, ninguém duvidou deles. Capítulo 777. Oka liderou sua divisão pelo vale enquanto o observava com seu Byakugan. Ele pensou, e pensei que essa seria uma missão fácil. Esses caras são extraordinários. Eles montaram centenas de trilhas falsas e dezenas de armadilhas em cada uma dessas trilhas. Nós procuramos todos os bons esconderijos completamente sem sucesso. E pensar que eles se esconderiam em um lugar tão discreto. Mesmo agora, não consigo detectar um detalhe suspeito com meu Byakugan. Embora Oka não tenha lutado nenhuma vez na última semana, seus horizontes foram expandidos consideravelmente. Ele nunca soube que uma força mais fraca poderia incomodar uma força mais forte dessa maneira. Ele continuou pensando, se Fujin tivesse focado na velocidade em vez da segurança, poderíamos ter perdido algumas dezenas de ninjas. Talvez o número pudesse até ter excedido uma centena. Isso teria desencorajado o exército e matado nosso moral. Por outro lado, se Wagakuri ou qualquer outra força tivesse se movido contra Konoha, teríamos sido forçados a recuar e eles estariam seguros. Eles estavam apenas infelizes porque nenhuma das circunstâncias estava a seu favor. Oka estava prestes a suspirar quando seus olhos se arregalaram de repente. Ele imediatamente virou a cabeça para a direita. Matius, não deixe ninguém vivo. Mesmo se você morrer, leve 5 com você. Um grito alto forçou a divisão de Oka a virar a cabeça para a direita. Uma força de 300 ninjas estava correndo em direção ao flanco deles. Nem preciso dizer que os ninjas Hyuga e os sensores já os tinham avistado assim que apareceram. E é por isso que o inimigo não se incomodou em tentar se mover silenciosamente e, em vez disso, se concentrou em elevar seu moral. Oka imediatamente percebeu, não é, Tsushiro? Por que estamos nos escondendo aqui em vez de mais fundo no vale? Como eles enganaram nosso mestre de selos? Merda, esses bastardos querem lutar nas encostas. Mesmo se vencermos, nossas baixas serão muito altas se cometermos um único erro. Oka imediatamente cintilou enquanto gritava, intercepte-os com os jutsus combinados. A divisão de Oka estava na metade do vale. Eles estavam descendo as encostas quando foram subitamente emboscados. Conforme sua formação usual, as unidades especialistas estavam na vanguarda e eram seguidas pelos ninjas que se destacavam no jutsu de combinação fogo-vento. No entanto, as forças de Tsushiro atacaram a divisão de Oka em seu flanco, que não tinha os principais atacantes. Claro, alguns ainda estavam estacionados lá para tal cenário, mas seus números eram bastante limitados. Mesmo assim, eles agiram imediatamente. Dezenas de ninjas usaram jutsus de fogo e vento. Ao mesmo tempo, aqueles que podiam contribuir para o jutsu combinado rapidamente correram pelas fileiras do exército para reforçá-las. As unidades especialistas também se moveram para assediar os flancos da pequena força de Tsushiro. No entanto, as forças de Tsushiro eram mais rápidas, pois eram elas que emboscavam. Eles atacavam com jutsus de água e vento antes mesmo dos ninjas de Konoha atacarem. Até mesmo os ninjas que não conseguiam usar jutsus de água liberavam grandes quantidades de água dos pergaminhos de armazenamento, aumentando ainda mais a escala do ataque. Os dois ataques colidiram. Os rebeldes de Kusagakuri tinham a vantagem enquanto a água apagava as chamas e continuavam se movendo em direção aos ninjas de Konoha, deixando-os bastante nervosos. Oka analisou rapidamente, mesmo que minha divisão esteja relativamente dispersa, muitos serão atingidos se esse jutsu nos atingir. E considerando que estamos na encosta, dezenas morrerão e centenas ficarão gravemente feridos. Provavelmente mais algumas centenas morreriam na batalha seguinte. Seus olhos rapidamente avistaram os ninjas correndo em direção ao flanco enquanto calculavam. Mesmo que estejamos na defensiva, ganharemos a vantagem quando eles reforçarem. No entanto, o ataque deles nos atingirá antes que isso aconteça. Suspiro, esta é uma emboscada excelente.
Não consigo me segurar. Oka rapidamente fez sinais de mão e bateu as mãos no chão. Liberação da terra. Jutsu da parede de terra. Uma enorme muralha se erguia das encostas vários metros à frente de onde o fogo e a água estavam se chocando. A muralha agia como uma represa, cortando o fluxo de água e liberando a pressão das chamas, que continuavam se movendo em direção à muralha enquanto evaporavam a água que estava do lado das forças de Konoha. No entanto, havia outra característica distinta da muralha de terra. Em vez de ser reta, ela era inclinada. Como resultado, ela não precisava absorver toda a força da água aumentada pelo vento. Em vez disso, a água era desviada para baixo da encosta, onde fluía inofensivamente. Claro, uma única parede de terra não conseguiu parar o jutsu combinado de centenas de ninjas. A parede desmoronou rapidamente, mas as chamas alcançaram o outro lado da parede por eles. Além disso, dezenas de ninjas de Konoha alcançaram o flanco e fortaleceram o jutsu combinado de Konoha. Quando a água e o fogo se chocaram mais uma vez, foi Konoha quem levou a melhor. A água evaporou rapidamente, surpreendendo os rebeldes. Até Tsushiro ficou surpreso. Ele pensou, nada mal, esse jovem ninja é bom. Sua muralha de terra salvou seu exército. Ele deveria ser Hyuga Oka, um dos 3 generais que lideram o exército de Konoha. Parece que a razão pela qual ele se tornou um general não é apenas por causa de seu companheiro de equipe. Isso pode ser um pouco problemático. Mesmo que estivesse desanimado, não havia medo no rosto de Tsushiro. Pelo contrário, ele fez sinais de mão com um sorriso largo e um olhar enlouquecido nos olhos antes de bater as mãos no chão. Liberação da terra. Jutsu do rio do fluxo da terra. O Byakugan de Oka rapidamente notou algo estranho. Ele olhou para o topo da colina e rapidamente teceu selos de mão enquanto xingava a merda. O jutsu do rio do fluxo da terra. O bastardo quer nos enterrar. Liberação da terra. Jutsu da parede de terra. Oka bateu as mãos no chão, levantando outro muro de terra. No entanto, desta vez ele o levantou no flanco direito de sua divisão, que antes era a retaguarda do exército. Conforme as encostas da colina começaram a se transformar em lama, grandes pedras começaram a rolar colina abaixo. No entanto, elas foram paradas pelo muro antes de ganharem mais impulso. Ainda assim, Oka não baixou a guarda. Ele continuou tecendo selos de mão e bateu as mãos no chão mais uma vez. Liberação da terra. Jutsu do caixão de rocha. O jutsu caixão de pedra era normalmente usado para esmagar os oponentes até a morte controlando várias seções de pedras. No entanto, Oka o usou apenas para fortalecer o solo sob os pés de sua divisão. Portanto, o jutsu de Tsushiro falhou em convertê-lo em lama, evitando assim que os ninjas de Konoha caíssem em um rio de lama e ficassem vulneráveis aos ataques do inimigo. A alguma distância, um sorriso apareceu no rosto de Renjiro. Ele murmurou, ótimo, você finalmente amadureceu. Renjiro estava prestes a agir quando notou o jutsu do rio do fluxo da terra, mas parou quando notou Oka agindo. Ele não pôde deixar de se lembrar da época em que Oka estava extremamente relutante em aprender qualquer ninjutsu. Mesmo depois que Fujin derrotou Oka demonstrando o quão crítico era o ninjutsu, Renjiro e os pais de Oka tiveram que forçá-lo a aprender ninjutsus. Então, ver seu aluno finalmente se tornar maduro trouxe alívio para Renjiro. De repente, o ninja Yamanaka gritou, comandante, tenha cuidado. Oka não precisou ser avisado. Ele já havia virado seu olhar para as chamas. Uma silhueta apareceu nelas antes de dispersar as chamas ao redor dele. Os ninjas de Konoha ficaram surpresos ao ver Tsushiro passando por seu jutsu de combinação. Apenas alguns sensores e ninjas Hyuga perceberam. Eles concentraram seus jutsus combinados em um pequeno ponto, abrindo caminho para seu líder passar. No entanto, os olhos de Oka encontraram os de Tsushiro enquanto ele pensava, que cruel. Mesmo que essa tática tenha aberto caminho para eles, dezenas de seus ninjas queimariam até a morte. Eles perderão pelo menos 1/4 de suas forças. No entanto, eles estão marchando para frente. Parece que eles desistiram completamente de suas vidas. Todo esse sacrifício só para vir aqui para morrer? Tsushiro viu a pena nos olhos de Oka e ficou furioso. Ele sorriu friamente e disse, deixe-me ver do que a próxima geração de Konoha é feita. Liberação de relâmpago, jutsu da falsa escuridão. Tsushiro estendeu a palma da mão em direção a Oka e lançou várias lanças de relâmpagos nele. A uma distância tão próxima, desviar era difícil. Além disso, mesmo que Oka fizesse isso, vários de seus subordinados morreriam. Como tal, Oka liberou uma grande quantidade de chakra e usou rotação para se defender do ataque. Ao mesmo tempo, as forças restantes sob Tsushiro chegaram. De seu número original de 300, apenas 214 ninjas chegaram à divisão de Oka. O resto foi queimado vivo, a maioria dos quais estava morta enquanto alguns ainda gritavam de dor. No entanto, o exército rebelde não foi desencorajado. Em vez disso, a morte e os gritos de seus camaradas alimentaram sua raiva enquanto atacavam os ninjas de Konoha com tudo o que tinham. Capítulo 778. Do outro lado do vale, a divisão de Illumi também estava descendo. Os sensores sob seu comando relataram. A divisão do general Oka está sob ataque de 300 ninjas. É difícil dizer quem tem a vantagem daqui. Illumi pensou, não precisamos nos preocupar com a vantagem. Mesmo que seu grupo seja pego de surpresa, há reforço suficiente. No entanto, isso é bastante surpreendente. Pensar que eles nos emboscariam em vez de se esconderem. General, devemos reforçá-los? Illumi balançou a cabeça para responder à pergunta de seu subordinado e, em vez disso, perguntou, você consegue ver quem está atacando-os? A maioria dos sensores permaneceu em silêncio, mas um ninja veterano de Yamanaka respondeu, é Tsushiro. Eu senti sua assinatura de chakra durante a Terceira Grande Guerra. Illumi pensou um pouco antes de dizer,
Apenas 300 ninjas não conseguirão parar a divisão de Oka. E se formos lá, os rebeldes restantes podem conseguir escapar. Continuaremos descendo o vale, mas vamos desacelerar um pouco. Dessa forma, atacaremos primeiro enquanto a divisão de Oka pode seguir atacando a retaguarda deles e prendendo-os entre. Illumi parou no meio do caminho e algo inesperado aconteceu. A alguma distância dele, 500 ninjas apareceram e correram em sua direção. Este exército era liderado por ninguém menos que Kajero, o líder dos rebeldes de Kusagakure. Seguindo estavam seus 2 alunos, Shizuma e Ganku. Os 3 foram direto para Kurama e Illumi. Falhamos em detectar ambas as forças? Um mestre de selos exclamou em choque. Apesar de vários mestres de selos inspecionarem o vale, nenhum deles notou os 2 pontos onde os rebeldes se esconderam. Em vez disso, calculamos a localização incorreta. O Nara Jounin disse, não só isso, o local onde eles se esconderam é perfeito para emboscadas também. Eles nos superaram. Renjiro assentiu e perguntou, onde você errou? O mestre de selos pensou um pouco antes de responder. Foi como eles planejaram suas bases neste vale. Cada selo aqui é cuidadosamente escondida. Só encontrar os selos escondendo a base no fundo deste vale levou muito tempo. Na verdade, se os Nara Jounins não tivessem insistido, não teríamos olhado mais fundo neste vale também. Foi somente graças a eles que conseguimos localizar aquela base. Tentamos procurar mais bases, mas não conseguimos avistar nenhuma, pois estas estavam ainda melhor escondidas. Renjiro perguntou, vocês poderiam ter feito algo diferente? O Nara Jounin olhou para Renjiro com desconfiança e pensou, porque parece que ele está nos educando em vez de estar preocupado com a batalha. O mestre de selos respondeu inseguro. Talvez se tivéssemos procurado por mais tempo, poderíamos tê-los descoberto, mas levaria alguns dias, se não mais. Além disso, não posso garantir que teríamos encontrado. Talvez pudéssemos ter caído na armadilha também e perdido nossas vidas. A única maneira de evitarmos essa armadilha seria se um grão-mestre desse uma olhada. Talvez se o comandante tivesse. Renjiro o interrompeu e disse, nosso inimigo é bem fraco. Se o comandante fizesse tudo, não precisaríamos de um exército. O mestre de selos respondeu obedientemente, entendo. O Nara Jounin perguntou, devemos ajudar a divisão do general Oka? Mesmo que eles vençam, eles estão sob muita pressão agora. Logo as baixas começarão a aumentar. Renjiro balançou a cabeça e respondeu, claro, haverá baixas na guerra. Uma guerra que não tem baixas não é uma guerra, é um massacre. Desta vez, nosso inimigo está fraco, preso e indefeso, mas estamos lutando tanto. Você acha que teremos condições tão favoráveis quando batalharmos contra outras grandes aldeias? Renjiro olhou para a divisão de Oka e continuou, um exército só nascerá quando sobreviver a várias tribulações de sangue e morte. Deixe-os lidar com isso. Você verá o que quero dizer em breve. Tanto Nara Jounin quanto o mestre de selos franziram a testa e se perguntaram, mas o comandante não disse que não queria ver ninguém morrendo? Os 2 não disseram isso em voz alta. Afinal, nenhum deles era tão próximo de Fujin quanto Renjiro. Mesmo que eles não dissessem nada, Renjiro conseguia facilmente entender seus pensamentos. Ele pensou, de certa forma, Fujin é inexperiente e ignorante sobre guerras também. Embora ele tenha muita experiência em missões e tenha, sem dúvida, feito muitas tarefas moralmente cinzentas nas missões sobre as quais ele não falou, a guerra é um assunto completamente diferente. Ele terá que ter coragem de sacrificar alguns ninjas para vencer a guerra maior, uma posição em que ele raramente foi colocado devido ao quão notavelmente forte ele se tornou. E ele terá que aceitar tais perdas também. O mesmo vale para Oka. Ele está até atrás de Fujin nesse quesito. E essa é uma boa oportunidade para ele ganhar experiência porque ele está liderando da frente. Da próxima vez, ele será muito mais cuidadoso contra essas emboscadas. O exército também se beneficiará. Isso os ensinará o quão horríveis são as guerras e como um erro ou um momento de descuido pode ser catastrófico para seus companheiros. Se eu os ajudar agora, isso terá um impacto oposto. Se os mimarmos hoje, eles pagarão o preço quando não tiverem o mesmo luxo no futuro. Você se recuperou? Em uma rocha no meio de uma floresta densa e escura, 2 homens estavam sentados usando capas pretas com nuvens vermelhas. Eles não eram outros senão os temíveis Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami. Ironicamente, nenhuma de suas capas inspirava medo. A manga direita de Itachi estava faltando e marcas de queimadura eram visíveis na borda da capa onde a manga deveria estar. Por outro lado, a maior parte da capa de Kizami estava destruída e a parte superior do seu corpo estava visível. Kizami respondeu sim, os ferimentos foram tratados. É uma pena que eu não tenha conseguido encontrar ninguém com uma grande quantidade de chakra. Caso contrário, eu poderia ter me curado mais rápido absorvendo o chakra deles através da semeada. Assim como na história original, Itachi e Kizami entraram em Konoha 4 dias atrás. Como Fujin estava na Terra da Grama, ninguém interveio e eles acabaram entrando em choque com o grupo de Kakashi da mesma maneira. Kakashi, infelizmente, não conseguiu mudar seu destino e foi vítima do Tsukuyomi de Itachi. Ele caiu inconsciente e teve que ser resgatado por Gai antes que os membros da Akatsuki recuassem. No entanto, havia uma grande diferença. Ao contrário da história original, eles tiveram que pagar o preço por enfrentar ataque Kakashi, o ninja copiador. Tanto Itachi quanto Kizami tiveram um gostinho do relâmpago infundido com chakra Indi Sakumo. Itachi notou os sinais com seu Sharingan e quase desviou do ataque enquanto Kizami foi enganado pelo clone das sombras de Kakashi e acabou levando todo o impacto do ataque. Claro, Kakashi não estava nem perto do nível de Sakumo. E é por isso que nenhum dos dois foi mortalmente ferido, e ele foi rapidamente derrotado pelo contra-ataque de Itachi. No entanto, a dor ficou para trás.
Depois que eles recuaram de Konoha, eles tiveram que esperar 4 dias para se curar completamente. Embora pudessem ter seguido em frente antes, nenhum dos dois ousou se mover com qualquer desvantagem. Afinal, seu próximo oponente estava em uma liga totalmente diferente em comparação a Kakashi. A aparição repentina de Itachi chamou a atenção dos figurões de Konoha. Cada líder de clã prestou muita atenção e levantou a guarda de seu clã. Afinal, eles não sabiam a verdade. Da perspectiva deles, Itachi havia massacrado o poderoso clã Uchiha sozinho. Embora Shikaku tivesse alguns palpites, ele também não queria correr riscos desnecessários. Fujin e Jiraiya foram informados sobre o mesmo. Desnecessário dizer que os que mais ficaram alarmados foram Danzo e os outros anciões. Eles receberam a mensagem oculta de Itachi sem a necessidade de uma única palavra, forçando-os a abandonar imediatamente quaisquer ideias que tivessem sobre as crianças Uchiha. Kajero. Esta é uma escolha corajosa. Eu não esperava que você viesse e lutasse em vez de se esconder. Kurama Illumi disse enquanto estava cara a cara com Kajero e seus alunos. Os 500 ninjas sob o comando de Kajero começaram a lutar com a divisão de 1000 ninjas de Illumi enquanto seus líderes se enfrentavam. Kajero riu e perguntou, onde alguém pode se esconder dos ninjas de Konoha? Certamente você não esperava que eu esperasse pela minha morte, não é, Illumi? Dito isso é bastante inesperado. Illumi, você percorreu um longo caminho. Não achei que você tivesse talento para atingir o posto de Jounin de Elite em Konoha. Deveria ser uma questão de orgulho para você. Infelizmente será a causa da sua morte. De qualquer forma, Kajero rapidamente fez sinais de mão enquanto dizia, chega de conversa. Illumi ficou sério e se retirou enquanto também fazia sinais de mão. Ele olhou para os 3 oponentes e pensou, seus 2 alunos são tão fortes quanto os Jounins veteranos em Konoha. Se estivessem em Kusagakure, teriam sido promovidos ao posto de Jounin de Elite. Renjiro também disse que Kajero é tão forte quanto ele. Vencer contra ele será muito difícil. No entanto, um sorriso malicioso apareceu no rosto de Illumi. Ele não precisava vencer. Ele só precisava atrasar Kajero. Quanto aos alunos de Kajero, Illumi não estava preocupado. Alcançar o nível de Jounin veterano de Konoha pode ser extraordinário em uma vila menor, mas não era assim em Konoha. Illumi tinha 9 Jounins veteranos sob seu comando, 3 dos quais estavam bem ao lado dele. Como tal, a tarefa de Shizuma e Ganku não era se unir contra Illumi junto com seu sensei. Em vez disso, era evitar que Konoha se unisse contra seu sensei. Liberação de água, Jutsu de ventania de vapor, Jutsu da névoa fantasma. Capítulo 779. Liberação de água, Jutsu de ventania de vapor. Kajero exalou névoa, que rapidamente o cercou e seus alunos, escondendo-os dos ninjas de Konoha. A névoa se expandiu em direção a Illumi e seus subordinados. Sem um momento de hesitação, os Jounins de Konoha recuaram. Um deles murmurou, a informação era precisa. A névoa não está apenas escondendo eles, mas também escondendo fortes correntes de vento. Se ela nos atingir, seremos cortados em pedaços. Outro acrescentou, é um pouco semelhante à técnica do comandante. Claro, não é comparável, já que ele não consegue controlar os ventos como o comandante. Illumi completou seus selos de mão e disse, não subestime. Ele passou décadas tentando recriar 2 Kekkei Genkai. Mesmo que tenha falhado, ele tem vários jutsus de combinação. Então preste muita atenção a cada jutsu que ele usa. Jutsu da névoa fantasma. Foi a vez de Kajero e seus alunos levantarem suas guardas. A névoa espessa ao redor deles de repente ficou arroxeada, dando uma sensação assustadora. Eles ouviram vários ecos e viram sombras dos ninjas de Konoha tremeluzindo na névoa densa. Kajero imediatamente interrompeu seu chakra e disse, é um genjutsu. Interrompa seu chakra. Shizuma e Ganku não precisaram ser avisados. Eles interromperam o fluxo de chakra ao mesmo tempo que seu sensei. Assim que eles estalaram, seus olhos foram preenchidos com uma luz laranja brilhante. Eles imediatamente piscaram para longe enquanto chamas devastavam a névoa ventosa que Kajero havia criado. Kajero começou a tecer sinais de mão mais uma vez quando árvores de repente brotaram do chão. Num piscar de olhos, elas se enrolaram em volta dele e de seus alunos, prendendo-os. Kajero xingou, este genjutsu. Esses idiotas acham que o primeiro Hokage ainda está vivo para este genjutsu nos assustar? A figura de Illumi apareceu na frente deles enquanto ele casualmente perguntava, por que vocês simplesmente não se rendem? Tenho certeza de que nosso comandante será misericordioso e deixará vocês viverem. Talvez vocês possam entrar em um acordo com Kusagakure e garantir a sobrevivência da maioria de seus subordinados. Talvez vocês possam negociar suas vidas também. Por que lutar uma batalha perdida? Nem preciso dizer que nem Kajero nem seus alunos prestaram atenção às palavras de Illumi. Eles podiam ver que ele estava apenas ganhando tempo e se concentrando inteiramente em escapar do genjutsu. Assim que o fizeram, foram mais uma vez recebidos por chamas quentes. Desta vez, eles estavam ainda mais perto. Kajero imediatamente levantou uma parede de água enquanto Ganku levantou um domo de terra para se proteger. As chamas facilmente romperam a parede de água erguida às pressas, mas não conseguiram penetrar o domo. Kajero franziu a testa e pensou, como esperado não será fácil. Embora não seja tão perigoso quanto o clã Uchiha, o genjutsu do clã Kurama também é difícil de lidar. Se ele continuar nos prendendo em genjutsu enquanto outros tentam nos explodir, eventualmente perderemos. Kajero sussurrou, Shizuma, Ganku, prenda os outros. Eu lidarei com Illumi primeiro e depois ajudarei você. Sim, sensei. Ambos responderam e se moveram em direção aos Jounins veteranos de Konoha debaixo do chão.
Os dois liberaram toda a sua força para manter os 3 Junins veteranos ocupados. Além disso, eles também ficaram de olho nos outros Junins veteranos que vinham em sua direção. Illumi e Kajero finalmente se enfrentaram sem perturbações externas. Illumi perguntou com um sorriso irônico: "Você quer enfrentar um especialista em Genjutsu sozinho?" Kajero respondeu: "Se você tivesse o Sharingan, eu não teria ousado. Infelizmente para você, o clã Kurama não pode ser comparado ao clã Uchiha." Illumi entendeu que Kajero estava tentando irritá-lo. Ele riu e disse: "Bom, deixe-me ver por quanto tempo você consegue manter essa atitude." Os dois se envolveram em uma batalha intensa enquanto Illumi tentava prender Kajero sob Genjutsu enquanto Kajero tentava atingir Illumi com seus ninjutsus complexos antes que isso acontecesse. Os exércitos também entraram em choque. No entanto, diferentemente da divisão de Tsushiro, que fez algumas incursões na divisão de Oka, o exército de Kajero não conseguiu ganhar vantagem. Mesmo tendo emboscado a divisão de Illumi, seu ataque foi pela frente, onde estavam os ninjas mais fortes de Konoha. Além disso, a divisão de Illumi não só desfrutava de superioridade numérica, mas também tinha ninjas muito mais fortes. Enquanto o exército de Fujin e os rebeldes se enfrentavam, o Conselho de Konoha se reuniu mais uma vez para outra reunião. Eles discutiram vários tópicos diversos antes de chegar aos pontos cruciais. Yashi perguntou: "Houve alguma atualização sobre Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami? Além disso, você descobriu o motivo da infiltração deles?" O olhar de todos se voltou para Shikaku, que respondeu: "Temos alguma ideia. Ambos estão em um grupo mercenário desonesto chamado Akatsuki. Embora eles tenham feito apenas algumas missões normais, Lorde Terceiro tinha informações de que seus alvos reais são as bestas com cauda. Eles provavelmente queriam tirar vantagem do ataque recente e fazer um movimento contra Naruto." Uma carranca apareceu nos rostos de vários membros do conselho. Eles não gostaram do que estavam ouvindo. Sumi murmurou: "Naruto não está na vila agora. Devemos nos preocupar?" Shikaku respondeu: "Ele está com Jiraiya-sama. Então eu não ficaria muito preocupado. Se eles ousarem fazer um movimento, então pode ser uma boa chance para Jiraiya-sama eliminá-los." Todos concordaram. Se Naruto não estava seguro com Jiraiya, então não havia muito sentido em se preocuparem. Eles tinham algumas dúvidas sobre Akatsuki, mas antes que pudessem expressá-las, Koharu perguntou: "Como está Kakashi?" Embora eles conseguissem esconder suas emoções muito bem, tanto Koharu quanto Omura estavam muito preocupados. O movimento repentino de Itachi os fez elevar suas guardas ao mais alto nível. Embora acreditassem na lealdade de Itachi à vila, já fazia vários anos desde que Itachi havia deixado Konoha. Havia uma chance de que ele tivesse mudado e isso representava um grande risco, especialmente para eles. Shikaku respondeu: "A vida dele não está em perigo. Ele foi submetido a um genjutsu muito forte que o exauriu completamente. Infelizmente, ninguém na vila é capaz de curá-los. Felizmente, o problema deve ser resolvido quando Lady Tsunade retornar à vila." Vários líderes de clã suspiraram aliviados. Enquanto Fujin tinha assumido os holofotes nos últimos tempos, Kakashi ainda era um ninja muito importante para Konoha. Se ele encontrasse um fim infeliz ou ficasse aleijado, seria um golpe enorme para o poderio militar de Konoha. Já que vários suspiraram, ninguém achou estranho o alívio nos rostos de Omura e Koharu. Omura perguntou: "Como está indo a guerra na Terra da Grama?" Shikaku respondeu: "Os rebeldes foram bons o suficiente para continuar se escondendo de nós. No entanto, eles foram localizados hoje. Eles estão envolvidos em uma batalha enquanto falamos. Talvez a guerra já tenha acabado quando a reunião terminar." Hiromasa perguntou rapidamente: "E as forças de Vagakuri na fronteira? Os rebeldes não são uma ameaça para nós. A única coisa que pode nos causar perdas é se o exército de Vagakuri se mover. Pensei que você enviaria mais ninjas para detê-los, mas você se absteve de fazer isso." Antes que Shikaku pudesse responder, Koharu disse: "Por mais irritante que esse garoto seja, ele é um grande impedimento sozinho. Com suas capacidades, ele poderia matar seus comandantes ou massacrar seus ninjas mais fracos, dependendo das circunstâncias. Conhecendo a natureza do terceiro Tsuchikage, eu não ficaria muito preocupado com isso." Hiromasa respondeu pensativamente: "Na verdade, isso em si é um risco. Já que ele tem essa reputação, seremos pegos de surpresa quando ele eventualmente ordenar o oposto. No entanto, você está certo. Enquanto Fujin estiver lá, não precisamos nos preocupar. O fato de Vagakuri ainda não ter feito o movimento deve provar isso." "Isso está correto, Shikaku." O conselho inteiro ficou um pouco confuso, pois havia uma expressão estranha no rosto de Shikaku. Ele murmurou bem sobre isso. Antes que ele pudesse responder, um ninja da Ambu entrou na sala e informou apressadamente: "Shikaku-sama, acabamos de receber esta notícia." Sua intrusão repentina surpreendeu os membros do conselho. Omura perguntou: "Do que se trata?" Shikaku olhou para o pergaminho antes de passá-lo adiante. Assim que os anciões e outros líderes de clã leram a mensagem, seus olhos se arregalaram em descrença. A respiração de Omura ficou áspera enquanto ele murmurava em descrença: "Isso." Um pergaminho similar chegou a Sunagakure, onde o conselho foi convocado instantaneamente. Nenhum deles conseguia acreditar no que o relatório dizia e todo o conselho ficou em silêncio, em choque. Em Amegakure, Zetsu, Obito, Nagato e Konan ficaram em silêncio. Eles estavam digerindo as notícias que Zetsu passou. Finalmente, Obito murmurou: "Isso pode ser problemático." Em Komogakure, a expressão de A empalideceu ao ler o relatório. Ele ordenou: "Recuperem Darui e o resto imediatamente. Chamem de volta todas as nossas forças sem demora."
Mabui assentiu e imediatamente começou a trabalhar. As duas facções na Terra da Água também ficaram chocadas, mas nenhuma delas se importou muito com a informação, pois suas batalhas estavam se tornando mais intensas. No entanto, havia uma pessoa que se importava profundamente com isso. Em Iwagakure, Onoki leu o relatório com os olhos arregalados. Por um momento, ele não conseguiu acreditar no que estava lendo e leu o relatório mais uma vez. Conforme ele confirmava a informação, sua raiva azedou através do telhado. O pergaminho em suas mãos foi obliterado em pó enquanto ele xingava alto. Aqueles bastardos ousam me menosprezar tanto. Seus subordinados ficaram congelados em seu escritório. Nenhum deles jamais tinha visto seu líder tão bravo. Em Kusagakure, uma reunião do conselho estava acontecendo assim como em Konoha. Enquanto eles estavam cuidadosos, a reunião foi alegre. Hiroshi disse, de acordo com os relatórios de Ryoichi, o exército de Konoha finalmente enfrentará os rebeldes restantes hoje. As forças de Iwagakure não fizeram nenhum movimento. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ele anunciou, a guerra finalmente acabará. O alívio se espalhou pela sala do conselho. Embora isso tivesse custado muito a eles, sua guerra interna finalmente terminaria. No entanto, antes que pudessem comemorar, um ninja Ambu invadiu a sala, atraindo a atenção de todos. Sua respiração estava muito áspera e, embora ele estivesse usando uma máscara, todos podiam sentir que ele parecia com medo. O conselho imediatamente levantou a guarda. Hiroshi perguntou, qual é o problema? O ninja da Ambu relatou, olá, Hiroshi-sama. Nós acabamos de receber informações. Vendo quão aterrorizados os ninjas da Ambu pareciam, Hiroshi franziu a testa. Ele perguntou com uma cara feia, Iwagakure fez algum movimento? O ninja da Ambu respirou fundo enquanto respondia não. Iwagakure não está envolvido. As notícias são da Terra do Arroz. Suas palavras confundiram o conselho. Antes que pudessem adivinhar, o ninja da Ambu exclamou alto. Konoha incendiou a Terra do Arroz. Otogakure foi completamente destruída. Acredita-se que Orochimaru esteja fugindo. Sem exceção, as pupilas de todos os membros do conselho dilataram e seus olhos se arregalaram. Konoha tinha acabado de ser atacada pelas forças combinadas de Tsunagakure e Otogakure. Kozagakure tinha desviado com sucesso o exército que Konoha levantou para a Terra da Grama e os manteve ocupados. Eles não conseguiam acreditar que Konoha tinha mão de obra para fazer algo tão ridículo. Um dos membros do conselho perguntou, incrédulo, você quer dizer que Konoha enviou outro exército para a Terra da Grama secretamente enquanto lutava uma guerra aqui? Para surpresa do conselho, o ninja Ambu balançou a cabeça e respondeu em voz alta, não era outro exército. Era ninguém menos que Suzuki Fujin, o espadachim espectral. Capítulo 780. Fumaça espessa subiu ao céu enquanto 4 figuras se moviam rapidamente pelos campos de arroz em chamas. Ondas de chamas devoraram toda a paisagem em todas as direções ao redor deles, lançando um brilho alaranjado. As figuras não foram afetadas pela destruição desenfreada causada por uma batalha intensa e, em vez disso, tinham outra coisa em mente. A senhora que liderava o esquadrão murmurou, Suzuki Fujin. Que homem louco! Não havia ódio ou desgosto em sua voz. Era apenas descrença. Ela ainda lutava para digerir tudo o que havia experimentado recentemente. No entanto, suas palavras alarmaram seus seguidores, que rapidamente sussurraram. Konomi-sama não tão alto. Alguém pode nos ouvir. Konomi bufou. Mesmo que façam isso, o que farão? Nos denunciarão ao comandante? Os 3 junins que a acompanhavam ficaram sem palavras. Nenhum deles conseguiu descobrir uma resposta, pois eles também ficaram estupefatos com os eventos da última semana e meia. Assim como Konomi, eles lutaram para acreditar que era real, apesar de terem testemunhado tudo. O que Fujin fez na Terra da Grama foi chocante por si só. Desde capturar escandalosamente os ninjas de seu aliado até destruir autoritariamente uma base inimiga sem uma única baixa. Deixou um impacto nas mentes dos ninjas de Konoha. No entanto, em vez de pressionar a vantagem, Fujin fez um movimento extremamente estranho. Apenas as divisões Oka e Illumi avançaram para continuar a missão. Quanto à divisão de Konomi, Fujin assumiu o comando e os liderou na direção oposta. Os ninjas de Konoha especularam que Fujin poderia estar fazendo alguma manobra para pegar o inimigo desprevenido. Para sua surpresa, Fujin os levou de volta para a Terra do Fogo. Eles viajaram por 2 dias, descansando adequadamente durante a jornada, ao contrário da corrida para a Terra da Grama. Quando finalmente chegaram ao seu destino, o exército inteiro ficou sem palavras ao perceber que tinham viajado para o extremo oposto da Terra do Fogo e alcançado a Terra do Arroz, que estava sob o controle de Orochimaru. No entanto, havia algo que os chocou ainda mais. Talvez, mais do que chocados, estranheza seria uma maneira melhor de descrever. Eles tinham acabado de viajar pela extensão da Terra da Grama, que estava em alerta máximo devido às ações ultrajantes de Fujin, e da Terra do Fogo, que estava em guarda devido ao ataque recente. No entanto, eles não encontraram um único humano em sua jornada. Konomi lembrou, se isso não fosse estranho o suficiente, então os eventos neste país foram ainda mais loucos. Suspiro, eu nem sei como devo chamar isso. Estranho? Esquisito? Louco? Ultrajante? Eu nem sei. Mas eu não deveria ter desejado isso. Konomi soltou um suspiro exausto. Sua divisão chegou à Terra do Arroz há 6 dias. Nem preciso dizer que todos entenderam que era uma retaliação de Konoha. No entanto, Otogakure não era uma vila no sentido tradicional. Em vez disso, era composta por um vasto número de bases ocultas por toda a Terra do Arroz. Exceto por Orochimaru, ninguém sabia quantas bases existiam na Terra do Arroz. Mesmo seus subordinados mais próximos desconheciam algumas. Felizmente, Konoha se destacava em reunir informações e Fujin tinha um jutsu que era perfeito para detectar pessoas escondidas em bases secretas. Fujin liderou a investigação inicial para encontrar algumas das bases.
Nem preciso dizer que era apenas um disfarce para sua técnica de detecção de tempo e espaço. Uma vez que algumas bases foram descobertas, os ninjas Yamanaka leram as memórias dos ninjas de Otogakuri para encontrar outras bases. Embora ninguém soubesse a localização de todas as bases, os líderes das bases geralmente sabiam a localização de algumas outras bases onde eles tinham estado antes. Fujin deu um passo para trás e deixou o exército fazer o que tinha que fazer. Com Fujin tendo pouco interesse em lutar contra os ninjas mais fracos, Konomi recebeu a honra de liderar o ataque de Konoha. Como alguém que queria uma oportunidade de contribuir e fazer um nome para si mesma, Konomi ficou muito feliz quando Fujin pediu que ela liderasse. No entanto, seu entusiasmo começou a desaparecer bem rápido, pois eles continuaram encontrando novas bases. O número excedeu em muito qualquer suposição. Em meros 6 dias, eles destruíram 184 bases de Otogakuri. Konomi pensou cansadamente, mesmo que tenhamos encontrado tantas bases escondidas, a maioria delas estava abandonada. As que estavam ocupadas não tinham um único Jounin de elite. O número de ninjas de nível Jounin pode ser contado com uma única mão também. No final, eu só fiz o trabalho braçal. Konomi não conseguiu deixar de reclamar da injustiça em seu coração. Embora ela tenha se saído muito bem, isso não acrescentou muito à sua reputação. Como uma Jounin de elite, esperava-se que ela fizesse o que fez com facilidade. Infelizmente, ela não tinha ninguém para expressar seus pensamentos. Ela só conseguia encontrar consolo no fato de que obteve bastante experiência em liderar uma divisão. Além disso, ser o general cujas divisões massacraram as forças de um traidor como Orochimaru era uma reputação única por si só. Afinal, mesmo que a maioria das bases estivesse vazia, eles ainda mataram 769 ninjas de Otogakuri. Konomi pensou, combinado com suas perdas durante o ataque, duvido que eles possam ser chamados de uma vila escondida. E nós conseguimos tudo isso ao custo de apenas 3 genins infelizes, que caíram nas inúmeras armadilhas. Suspiro, isso não foi uma guerra, foi um massacre. Pensar que Orochimaru algum dia teria que passar por algo assim. Sem mencionar, o grupo de Konomi finalmente chegou ao seu destino e olhou ao redor. O fedor de carne queimada encheu o ar enquanto vários corpos estavam queimando. O olhar deles pousou em um ninja de Otogakuri que estava em péssimo estado. Sua perna esquerda havia sido cortada de sua coxa e ferimentos crivados em seu corpo. Ele nem mesmo registrou a aparição do grupo de Konomi, em vez disso, olhou com ódio para os 5 pequenos demônios que o reduziram a esse estado. Os olhos de Konomi tremeram enquanto ela pensava, eu nem sabia que eles existiam antes disso. Pensar que Fujin já tomou alguns discípulos e que seus discípulos já são tão assustadores. Eles não são apenas excepcionalmente fortes para sua idade, eles são completamente implacáveis. Isso quase traz de volta as memórias de quando eu vi os ninjas da raiz em ação. Em Kusagakuri, o conselho ainda estava em choque. Eles não conseguiam entender a situação. Um dos membros perguntou, o que você quer dizer? Suzuki Fujin não está lidando com os rebeldes? Outro acrescentou, ele deveria estar. Kyoichi relatou que conheceu Suzuki Fujin alguns dias atrás. Então, como ele poderia estar na terra do arroz? Todos olharam para o ninja Ambu em confusão. Ele respondeu, não sei. No entanto, não é só ele. Aparentemente, uma das 3 divisões está com ele também. Não sabemos como chegaram lá. O conselho caiu em profundos pensamentos. Hiroshi se perguntou, eles chegaram à Terra da Grama com apenas 2 divisões? Ele pensou um pouco antes de descartar essa ideia. Não, não é isso. Definitivamente havia 3 divisões aqui. Todos os nossos ninjas que foram capturados disseram isso. Na verdade, ele deve ter mostrado propositalmente para os nossos ninjas para que a notícia vazasse e todos acreditassem. Então, como uma divisão inteira saiu do país? Eles empregaram a mesma tática novamente? Mas, não há relatos de ninjas desaparecidos dessa vez. Mesmo que eu presuma que ele subornou aqueles que os avistaram, não há como todos ficarem quietos. Então, o que poderia ser? Seus olhos se arregalaram de repente quando ele se lembrou de algo. Ele murmurou, o cerco de Midorino. Os membros do conselho ficaram surpresos com as palavras repentinas ditas por seu líder. Eles começaram a se perguntar o que Hiroshi estava pensando. De repente, os olhos de alguns membros do conselho se arregalaram enquanto o resto ainda estava sem noção. Hiroshi murmurou, Suzuki Fujin. Que indivíduo assustador. Fomos completamente enganados. Hiroshi não olhou para nenhum dos membros do conselho enquanto falava. Em vez disso, ele parecia perdido em pensamentos. Ele murmurou, o pedido de Suzuki Fujin de enviar nosso exército para impedir que os rebeldes se escondessem na Terra da Grama não foi por boa vontade em seu coração. Nem foi uma armadilha preparada para nós. Não, ele apenas queria interromper nossas forças e desviá-las temporariamente. Choque apareceu nos rostos de quase todos os membros do conselho enquanto Hiroshi continuava, quando movemos nossos ninjas, isso abriu várias brechas em nossas defesas. Não nos importamos, pois o exército de Konoha estava dentro de nossas fronteiras e nos atacar seria equivalente a humilhá-los. Além disso, nenhuma das brechas levava à nossa aldeia. No entanto, Fujin usou essas aberturas para liderar uma divisão sem ser detectado. Ele deve ter cooperado com os ninjas de Konoha na Terra do Fogo para garantir que eles pudessem continuar viajando em segredo. Então, quando o mundo inteiro acreditou que ele estava aqui caçando os rebeldes, ele estaria secretamente eliminando as forças de Orochimaru. O silêncio se espalhou pela sala do conselho. Se as palavras de Hiroshi fossem verdadeiras, as ações de Konoha eram ultrajantes demais. Não havia dúvidas de que todo mundo ninja estaria em estado de choque e descrença. Um deles disse confuso, no entanto, isso não é muito arriscado? E se Vagakuri tivesse atacado? O exército de Konoha não seria destruído sem o espadachim espectral liderando-os? Hiroshi balançou a cabeça e disse, isso significa que eles tinham certeza de que Vagakuri não faria o movimento. Ou isso, ou eles têm um arranjo diferente para cuidar de Vagakuri caso eles ataquem.